Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo você também que já é um atraído pela Palavra de Deus. É muito bom ter você aqui e poder partilhar da Palavra com você. Desculpa que no vídeo de ontem eu, na hora de editar e depois eu publiquei, não conferi, então tinha a marca do negócio estava na minha cara, assim, o tempo todo. Mas às vezes acontece, né? Como eu tenho dito, esses dias estão meio... Então, eu tô tentando de todos os jeitos, né? Gravar e editar e fazer tudo e postar, então às vezes vai sair uma coisa ou outra. Mas o importante é a palavra que foi proclamada, né? É bom também, para que o principal e o foco é a palavra, né? Então, hoje, nessa quinta-feira, a gente celebra o Dia dos Santos Anjos, né? Os Santos Anjos da Guarda. E aí, celebrar os Santos Anjos da Guarda é celebrar aqueles que Deus deu a missão de cuidar, de interceder por cada um de nós. Porque os anjos, eles estão constantemente contemplando a face de Deus. Então, eles contemplam a face de Deus por cada um de nós. Então, são grandes intercessores. São esses anjos também, que eu já ensinei algumas vezes, para que a gente reze pelo anjo da guarda das pessoas, quando a gente tem que ter uma conversa importante, quando a gente tem que ter um diálogo, uma coisa mais séria, que a gente reze antes pelo anjo da guarda da pessoa, para que ele vá também já intercedendo e preparando o coração da pessoa para a mensagem que precisa ouvir, para aquilo que precisa chegar. E é interessante porque os anjos, eles estão diante de Deus, mas eles não rezam e não pedem por si mesmos. Porque os anjos, eles só exercem aquela função que eles têm. E como a função deles é guardar a cada um de nós, eles só rezam por nós, para nos guardar. Então nós que temos que rezar por eles, para que eles também sejam fortalecidos, para que eles estejam na fidelidade a Deus, na oração e na intercessão por cada um de nós, e também para que Ele possa escutar a minha voz, por exemplo, a minha oração quando eu peço para rezar pela vida de alguém. Ele escuta e vai aumentar a oração ou vai direcionar a oração para aquilo que eu estou pedindo por aquela pessoa. Então essa é a importância de rezar pelo anjo da guarda, porque ele não reza por si mesmo, ele não pede por si, mas a todo tempo a vida dele é pedir por nós. Então, por exemplo, uma mãe que pede pelo anjo da guarda do filho, o anjo da guarda do filho vai ouvir e vai fazer, porque a função dele é essa, é rezar e proteger e guardar. Então essa é a importância da gente rezar pelo anjo da guarda nosso e das pessoas também. A primeira leitura, uma explicação. Depois que eu preparei a homilia de hoje, eu fui olhar, porque eu preparo sempre com a liturgia daqui. Ó, mira. Está em espanhol. La liturgia de aquí del Chile, que é a liturgia cotidiana, ¿sí? Mas depois que eu terminei de preparar, eu lembrei que talvez a leitura, porque às vezes em alguns dias dessas memórias as leituras são diferentes. E aí eu fui olhar a leitura no aplicativo aí do Brasil. Então me parece que as leituras de hoje são diferentes dessas que a gente vai meditar. Mas eu preferi escolher meditar porque pela continuidade que vai ter, entendeu? Pela continuidade em que sentido? Algumas coisas que nós falamos esses dias, elas vão ser retomadas e resgatadas nessa liturgia de hoje. Então eu preferi manter também essa reflexão da liturgia de hoje também por isso. Então a gente vai ver que na primeira leitura daqui do livro de Neemias, todo o povo se reuniu como um só homem, né? Na praça, porque a gente está vendo a reconstrução, né, da cidade, porque Neemias voltou para reconstruir a cidade. Então ele vai ser o governador da cidade porque ele vai construir, e Esdras, como reconstruiu o templo, é o sacerdote. Então a gente vê também que existe sempre uma estrutura hierárquica pela qual a igreja funciona e que precisa ser respeitada, que tem o papa, que tem o bispo, que tem o padre, que tem o coordenador e que tem o povo. Às vezes,
a pessoa que tem o encargo de fazer o que tem que fazer, ela pode não ser a melhor pessoa, ela pode não estar fazendo como deveria fazer, porém, eu não posso simplesmente julgar e descredibilizar ou desacreditar aquela pessoa, porque se ela está ali também, ela está por um mandato de Deus, exercendo aquela missão e aquela função. Então eu não posso desmerecer ou desvalorizar aquela pessoa. Eu não posso subjulgar aquela pessoa. Eu tenho que rezar, aí entra o anjo da guarda, rezar pelo anjo da guarda daquela pessoa, para que ela encontre a Deus, para que ela se converta, para que as coisas mudem. Então esse tem que ser o caminho que eu tenho que fazer. Eu preciso rezar pelo anjo da guarda dessa pessoa ao invés de julgar ela. Também nós vamos ver que todo o povo se reuniu como um só homem. Isso também é comunhão. E aí me chamava a atenção, que era uma coisa que eu queria falar, que eu acho importante, é que uma pessoa que é casada, ela se torna uma só carne com o seu marido e o marido com a sua esposa. E isso exige de nós comunhão. Comunhão entre pessoas, comunhão entre irmãos, comunhão entre iguais. Só que muitas vezes a gente, na nossa casa, prefere viver, sabe, compartimentalizando as coisas. Não, eu faço isso, você faz aquilo. Claro que como é que eu vou dizer? Claro que isso por uma estrutura e por organização da casa, isso é muito tranquilo, isso não tem problema de se fazer. Só que isso não pode ser levado para tudo. Por exemplo, eu decido isso, você decide aquilo. Não. Precisa haver comunhão nas decisões, comunhão nos desejos, nas vontades. Às vezes, um tá com raiva e aí desconta no outro. Isso não é comunhão. Às vezes, um não tá bem e aí desconta, desfavorece, não quer ajudar o outro. Isso não é comunhão. O que nós somos chamados é ir além do nosso individual, ir além do nosso egoísmo, ir além daquilo que eu acho ou penso que posso fazer e dar o meu melhor pelo outro. Então isso também é ser, quando o povo se reuniu como um só homem, aqui na nossa casa, também tem que ser uma só decisão, uma só vontade, uma só direção. Não pode ser às vezes como os filhos ficam como bolinha de ping-pong no meio da história. Fala com seu pai, fala com sua mãe, fala com seu pai, fala com sua mãe, fala com seu pai. Não pode ser bolinha de ping-pong, mas tem que os dois chegar a um ponto e tomarem uma decisão e darem a orientação. Isso é ser pai e mãe, isso é ser família. Não é jogar a responsabilidade para o outro, mas é assumirem juntos, chegarem a um ponto juntos e decidirem e assumirem as consequências juntos, porque tudo que escolhemos tem consequência. Então também é assumir as consequências juntos. Nós vamos ver que o povo todo, eles vão ler, né? Porque eles vão se reunir para ler a palavra. E aí quando eles vão começar a ler a palavra, a gente vai ver que o povo está cheio de sede da palavra. E aí eu me lembrava da pandemia, né? Imagina a gente, quando voltou a celebrar, quando voltou a poder participar da missa e comungar depois da pandemia. Era os olhos brilhando, era uma emoção muito grande. A mesma coisa para o povo. Só que a pandemia foram alguns meses. Eles ficaram anos sem a presença de Deus, sem estar no templo, sem escutar a palavra. Mas aí a pandemia dá pra gente ter uma ideia do que esse povo experimentou. Também a gente vai ver que Esdras, ele na hora de ler a palavra, ele estava num estrado. Por quê? Porque se a gente for ver, geralmente o presbitério das igrejas, ele é um pouco mais elevado. Porque mostra a dignidade daquele que ali está, que é o sacerdote, que é persona Christi, mas também a dignidade do que ele está fazendo, do sacrifício que ele está oficiando, que é fazer as vezes de Cristo, é atualizar no mundo o sacrifício de Cristo. Então, o estrado mostra essa dignidade acima. É um homem simples, fraco e limitado, porém que por ofício, por missão, tem uma dignidade acima de todo o povo. Então, por isso a Esdras está no estrado. Também vai dizer que todo o povo chorava ao ouvir a palavra, porque nada melhor do que perder para nos ensinar a dar valor. Como eles perderam o acesso à palavra, como eles perderam o templo, quando eles recuperaram, eles estavam dando muito valor àquilo. Então, assim, eles tinham outro valor, tinham outro sabor. Então, aqui fica um convite para você, não espera perder não para você dar valor. Começa a valorizar as coisas da sua vida hoje. Começa a valorizar a sua vida, a sua saúde hoje. Porque é muito comum, quando a gente perde a saúde, a gente começa a querer valorizar. Mas aí pode ser tarde demais.
Quando a gente perde alguém, aí a gente quer valorizar, mas aí também pode ser tarde demais. Então a gente não precisa esperar perder ou passar o tempo para valorizar e para fazer. E o povo também estava muito feliz, eles vão terminar a primeira leitura de hoje muito felizes. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela dá sentido à nossa vida e à nossa alegria, que é a resposta do Salmo. A lei do Senhor alegra o coração. Porque a palavra do Senhor, quando ela é acolhida, quando ela é recebida, quando a gente busca ela como alimento, quando a gente busca nela refúgio, ela se torna alegria para o nosso coração. A palavra, ela é refrigério, é refúgio para nós. Nós vamos ver também no Evangelho que Jesus ampliou o grupo, né? Ele tinha os 12, mas agora ele vai enviar 72 além dos 12. Por quê? Porque tem muito trabalho para fazer. E aí lembra das leituras desses dias, se não me engano de ontem, né? Que a gente dá muita desculpa. Tem muito trabalho e pouca gente, porque tem muita gente dando desculpa. Claro, tem muita gente que não conhece o Senhor, tem muita gente que não quer, mas tem muita gente que dá desculpa para não trabalhar. Por causa da família, por causa do trabalho, por causa de muitas coisas. Então acaba que os poucos que tem são sobrecarregados. Por isso que a messe é grande e os operários são poucos. E esses poucos acabam ficando sobrecarregados. Só que ainda assim a gente não pode deixar de fazer. Tô sobrecarregado? Tô. Tô sendo exigido? Tô. Tô fazendo muita coisa? Tô. Mas é preciso ser feito. Não tem como fugir. Não tem como eu me esquivar. Porque há uma urgência pelo anúncio do Evangelho. O Senhor, ele vai voltar. A gente não pode esquecer disso. Ou a gente vai morrer e vai ser julgado. E a gente vai ser julgado pelo que fez em vida. Então, é tempo de abandonar desculpas, é tempo de abandonar vergonha e timidez e paralisias e situações e voltar ou começar a servir o Senhor para aproveitar o tempo que a gente tem. O tempo que a gente tem é hoje. Lembra que eu falava que a gente precisa se converter para ontem, para hoje a gente está preparado. Então, assim, o tempo de servir ao Senhor é hoje. Porque eu não sei se eu vou ter amanhã. Então tenho que servir ao Senhor e buscar o Senhor. Também vai dizer que o caminho é árduo e precisa de abandono. Por isso não levar nada, confiar na providência. Outra coisa que está reverberando de todas essas leituras dos dias, né? O caminho do Senhor é árduo, não vai ter facilidade, não vai ter tranquilidade. Eu me lembro que quando eu vim para a missão, num dos últimos dias que eu estava na casa da minha madrinha, acho que foi, não, um pouco antes, acho que foi um pouquinho antes. Não lembro agora se foi um pouquinho antes ou se foi nos últimos dias. Que aí eu falei uma frase que a gente deixou fixado na conversa, que é: quer missão fácil, fica em casa. Então de vez em quando ela me lembra disso. Quando eu quero reclamar de alguma coisa, ela me lembra disso. Ela logo etiqueta isso: quer missão fácil, fica em casa. Porque servir ao Senhor, dar sua vida ao Senhor, não vai ser fácil, porque Ele vai te enviar como ovelha no meio de lobos. E a ovelha no meio de lobos, ela é destroçada. Então, é árduo o caminho, mas exige de nós abandono, de não levar nada e confiar no Senhor. E também reverbera do que nós meditávamos nesses dias, do nosso comportamento, né? De não ficar com a primeira atitude, foi de anteontem, de não ficar com a primeira atitude que é humana, mas deixar que as atitudes de Deus comecem a brotar em nós. Por quê? Quando a gente não é bem recebido numa casa, a primeira coisa é retrucar, é rebater, é querer brigar. Mas o Senhor está falando: se não te receberem, sacode a poeira dos pés. Então, não fica com a primeira atitude que é humana, mas vamos buscar crescer para fazer aquilo que é de Deus. Vamos buscar alargar o coração, entendendo, não se preocupando porque a pessoa não está rejeitando você, mas ela está rejeitando a palavra que você está enviando. Então ela está rejeitando o Senhor. Então a conta não é contigo, é com Ele. Então, suavizemos as coisas no coração. Não deixemos que saia primeiro o humano, mas que saia o que é do Senhor e o que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.